Está no ar mais um programa do Tiosso e o programa do Tiosso de hoje, gente, não poderia ser diferente. Como sempre, trazendo novidades e informação para você que acompanha toda a programação. Olha só, gente, que legal, hoje eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Vanessa Páfaro, uma grande amiga minha que, olha, vem fazendo a diferença aí na medicina veterinária. E no nosso bate-papo de hoje, ela vai explicar para a gente um pouco sobre o avanço da medicina veterinária e também sobre a tecnologia que vem fazendo a diferença e buscando aí a qualidade de vida e o bem-estar dos animais. Seja muito bem-vinda, viu, Vanessa? Muito obrigada, Guilherme. Olá a todos vocês também. É uma honra poder estar aqui hoje falando um pouquinho para vocês sobre essa nossa paixão, que são os animais, né? E a evolução da medicina. Com certeza, Vanessa. Quando eu pensei, na pauta em a gente falar sobre a evolução da medicina veterinária, logo em mente veio você, justamente porque eu sei que o seu trabalho é com um laboratório, de análises, clínicas assim. Vamos dizer. Então, até eu gostaria, antes da gente começar o nosso bate-papo, para você explicar, para os nossos telespectadores entenderem, na verdade, o que é uma clínica veterinária e um laboratório veterinário. Porque tem muita gente, doutora, que não faz ideia que existe um laboratório especializado para fazer tipos de exames nos animais. Exatamente. Existe uma diferença muito grande entre um laboratório e uma clínica, um hospital, né? A clínica é justamente onde tem os médicos, onde vão fazer o primeiro atendimento do paciente. Então, seu animalzinho ficou doente, você vai até uma clínica para que ele seja consultado, para que a avaliação física seja feita, né? Logo depois disso, o médico veterinário clínico, ele vai pedir alguns exames, provavelmente sim, dependendo do sintoma, dependendo do que está acontecendo com o seu animal. E aí sim, você vai vir até nós, com o seu animalzinho, porque no laboratório a gente realiza apenas exames. Todos os tipos de exames, mas nenhum tipo de atendimento. Nenhum tipo de atendimento. Não, é igualzinho um laboratório humano. Quando a gente precisa tirar o sangue, que o médico pede, olha, você precisa fazer alguns exames de sangue, um ultrassom, um raio-x, e a gente se dirige até um laboratório para que sejam feitos esses exames em nós, É a mesma coisa, só que com os nossos animaizinhos. Agora, doutora Vanessa, é até meio difícil falar o seu vasto currículo, É um pouco grande. Você tem uma experiência muito grande já, com a medicina veterinária e também com essa parte de exames e até mesmo com a tecnologia, porque, vamos dizer, hoje em dia evoluiu muito, Há 10 anos atrás a medicina veterinária era outra, hoje a gente tem acesso a grandes a tecnologias, a grandes aparelhos que fazem hoje toda a diferença na hora de você dar um laudo de saúde de um animal, não é mesmo? Exatamente, Eu sou formada há 17 anos já, então já faz bastante tempo que eu sou radiologista, Então eu acompanhei muito essa evolução de perto, Então enquanto eu estava na faculdade, a gente fazia o aprimoramento, Eu fiz mestrado, doutorado também nessa área de diagnóstico por imagem. A gente tinha uma limitação muito grande em relação aos equipamentos, Então nós tínhamos equipamentos assim muito limitados, normalmente era o que vinha da medicina, o que sobrava vinha pra gente, Então hoje em dia não, graças a Deus evoluiu muito e isso é de extrema importância pra gente, Então hoje nós temos equipamentos de alta resolução, equipamentos em que são extremamente confiáveis e muito sensíveis, Então a evolução dessa parte de tecnologia mesmo, na análise das amostras de sangue, no raio-x, no ultrassom, equipamentos como tomografia computadorizada, que antes pra gente era uma limitação muito grande, hoje já é de fácil acesso, O que é um pouquinho mais difícil é a ressonância magnética, mas ainda a gente consegue. Mas ainda consegue, já? Consegue que também. Legal. Nos grandes centros nós temos a ressonância magnética e isso simplesmente foi um divisor de águas dentro da medicina. O que todo mundo acreditava que a medicina veterinária não passava do veterinário dentro do consultório receitar ou aplicar uma injeção, Hoje em dia o negócio vai além, Ele passou disso e hoje você consegue ter diagnósticos muito mais precisos, justamente por causa desses tipos de exames que você acabou citando. Vamos falar um pouquinho, por exemplo, sobre a ultrassonografia, Antigamente era muito difícil, hoje é muito fácil, você ter acesso a isso e você conseguir entender por dentro do seu animalzinho. Todo mundo que tem em casa um gatinho ou um cachorro, e a grande maioria da população acaba tendo, em casa um animalzinho de estimação, quando esse animalzinho fica doente, fica muito preocupado, E aí leva até o veterinário e do veterinário acaba sendo encaminhado para um laboratório
como o seu para poder fazer esse tipo de exame. No caso do ultrassom, né, houve também uma evolução muito grande. Hoje os equipamentos são muito, assim, tecnológicos, né? São muito, muito mesmo. A evolução foi gritante, né? Então, nós tínhamos equipamentos de baixa resolução e hoje nós temos equipamentos maravilhosos, inclusive dentro da linha veterinária, né? Os equipamentos humanos, eles também podem ser usados para serem feitos exames nos animais. É a mesma tecnologia, é exatamente igual. Né? Só que os equipamentos humanos de ultrassons fixos, eles têm uma resolução maior. Na verdade, por eles serem maiores, a gente consegue ter mais recursos, né? Mais recursos. Mais recursos ainda. Mas existe a linha veterinária hoje em dia, que evoluiu muito. Então, nós temos equipamentos maravilhosos de alta resolução. Por que é tão importante para a gente a alta resolução aliada à competência de quem está fazendo? Muitas pessoas não sabem que as mesmas especialidades que existem na medicina humana também existem na nossa. Sim. Então a gente tem cardiologista, neurologista, dermatologista, veterinário. Eu sou radiologista, né? Eu faço toda a parte de imagem. Então existem as especialidades. Então depois que a gente se forma, a gente vai partir para a residência, para o mestrado, para o doutorado, para uma pós-graduação, para se especializar nisso. Porque antes de sermos especialistas, nós precisamos ser bons clínicos gerais, que é só assim... Exatamente, só assim que a gente consegue laudar, né? Então, hoje em dia, o que acontece? Lesões que não eram visibilizadas há alguns anos atrás, hoje a gente consegue, porque a resolução aumentou. É a mesma coisa se a gente comparar uma TV em preto e branco e as TVs que a gente tem hoje em dia de alta resolução, né? Então, a gente brinca e fala que vê até a alma da pessoa, né? Porque é uma resolução muito alta. E a mesma coisa com os aparelhos, com os equipamentos de imagem. Então, doenças que antes não eram diagnosticadas, hoje são, graças a Deus, por conta dessa evolução da tecnologia. Tá certo, doutora Vanessa, a gente vai dar um pequeno intervalinho, porque eu tenho uma dica para dar para você aí de casa. Olá pessoal, para você que acompanha a gente aqui da Agropet Mineiro já sabe, nós sempre temos as melhores promoções para vocês. E nesse ano, para fechar com chave de ouro, nós vamos sortear R$10.000 e muitos outros prêmios. E além dos R$10.000, pessoal, teremos cafeteira, cervejeira, smartphone Samsung, 1 ano grátis de ração e um televisor de 50 polegadas. Aproveite, porque todo o carinho e cuidado que você já sabe que nós temos com o seu bichinho, você ainda no final do ano pode levar R$10.000. Vem pra cá! Uma dica muito legal aí do Agropet do Mineiro para você. Agora vamos continuar nosso bate-papo aqui com a doutora Vanessa Páfaro. Doutora Vanessa, a gente sabe que os animaizinhos hoje, dependendo da raça, vários têm muito problema cardíacos, né? E é muito comum hoje em dia esses animais sofrerem, né, com problemas cardíacos. Existem hoje tipos de tratamento. Além dos tratamentos, vocês também têm exames específicos, né, para diagnosticar isso. Exatamente, né? Os exames cardiológicos, eles são de extrema importância, né? E eles compreendem alguns exames. Então a gente começa com o raio-x de tórax e aí depois a gente vem com a aferição da pressão arterial, o eletrocardiograma e o ecocardiograma, que nada mais é do que o ultrassom do coração, né? Por que é tão importante essa avaliação? Infelizmente, os animais de raça menores, né? Então as raças que são menores, eles têm uma predisposição muito grande a terem doenças cardiológicas, né? 80% dos poodles, em algum momento da vida, vai desenvolver uma alteração cardiológica, né? E aí, como que a gente percebe em casa que esse paciente pode ter? Ele começa a tossir. Aquela tosse seca, que piora à noite. Exatamente. Muita gente não sabe, né? Que isso é um problema cardiológico. Normalmente as pessoas falam assim, é uma alergiazinha, tá com uma gripezinha, mas essa tosse seca, que é a tosse não produtiva que a gente fala, né? Não tá expelindo. Não tem secreção. Isso, nenhum tipo de secreção, né? A linguinha muda de cor. A língua tem que ser sempre bem rosadinha, né? E aí nesses pacientes a língua fica meio azulada, por conta do grande problema que a gente tem da falta de oxigenação sanguínea. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí a gente diagnosticou, percebeu que o seu paciente está mais cansado, seu animalzinho no caso, né, o meu paciente, ele está mais cansado, está com a linguinha roxa, está com tosse, provavelmente é um problema cardiológico. Sim, além de exame cardiológico também existe as radiografias, e isso é muito comum, mas hoje em dia também os equipamentos evoluíram muito, não é mesmo, doutora? É muito diferente, né? Muito, ainda bem, que bom, facilitou muito a nossa vida. Sim, a gente tem agora equipamentos de emissores de alta resolução, né? Então agora, o que a gente consegue fazer?
As radiografias, antigamente, lá atrás, né, elas eram reveladas nos líquidos, colocavam para secar. Hoje em dia é tudo computadorizado. Então a gente faz o raio-x, já passa para o computador, já imprime as imagens, é muito mais fácil, Mais fácil e mais rápido, né? Mais fácil, mais rápido. Até mesmo para o envio para o médico, né? Para o veterinário que vai estar fazendo o atendimento desse animal. Exatamente. A gente facilitou muito porque a gente consegue fazer agora também toda essa parte online, né? Então a pessoa já consegue receber o laudo, é praticamente instantâneo. A gente acabou de fazer o exame já é laudado na hora e já é enviado também para o médico veterinário. E o raio-x ele é muito importante no diagnóstico de muitas doenças, né? Então eu falo que raio-x e ultrassom eles andam de mãozinhas dadas, porque o raio-x ele é muito importante para a parte cardiopulmonar, para a parte óssea, né? Que ele define tudo isso. A parte cardiopulmonar e a parte óssea pode ser um pouco complicado no ultrassom, porque a gente não consegue ver osso no ultrassom, o ar atrapalha. Sim. Então, um exame complementa o outro. Por isso que é de extrema importância a gente entender que esses exames realmente precisam ser feitos em grande escala, nem que seja um check-up nos pacientes. Tá certo, então, olha só, gente, a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho com muito mais para você e a doutora Vanessa vai explicar para a gente algo que está acontecendo agora, inclusive ela está aplicando dentro do seu laboratório, que é a personalização do atendimento. Não saia daí. Lum Motel. Suíte com até 390 metros quadrados com piscina, spa, sauna e mesa de bilhar para você fazer a sua festa particular. São mais de 60 apartamentos luxuosamente decorados. Serviços de lavanderia, segurança e cozinha 24 horas. Comemore o seu aniversário de namoro ou casamento no Lum Motel. Faça a reserva e peça uma decoração especial através de nosso WhatsApp. Surpreenda o seu amor. Acompanhe as promoções e descontos pelo site ou Instagram. Lum Motel. A Só Mesas, Só Cadeiras possui uma linha completa de mesas e cadeiras fixas, robustas, reforçadas e também as dobráveis, bancos, banquetas e bistrôs, nos acabamentos em verniz liso ou rústico, atendendo comerciantes, empresas e residências, com a melhor qualidade e o menor preço, pois seus produtos são de fabricação própria. Para sua produção, a Só Mesas, Só Cadeiras utiliza somente madeiras de reflorestamento e aproveitamento de sobras, contribuindo assim para o equilíbrio do nosso meio ambiente. Atualmente, a empresa atende todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo, com uma frota de caminhões próprios, tornando assim a entrega mais rápida e segura. Só Mesas, Só Cadeiras. Mesas e cadeiras fabricadas com muito carinho desde 1992. Só Mesas, Só Cadeiras. E há 27 anos servindo qualidade. De volta ao nosso programa e o nosso bate-papo continua com a doutora Vanessa Páfaro, médica veterinária, para falar um pouquinho sobre a saúde, qualidade e bem-estar dos nossos animais. Hoje trazendo novidades, né? E também tirando algumas dúvidas sobre a saúde e também um entendimento muito melhor para a gente, que acaba sendo leigo no assunto, sobre a evolução da medicina veterinária e também dos exames. Agora, doutora Vanessa, a gente sabe que isso tudo evoluiu, isso tudo cresceu, né? Hoje o mercado pet gera uma economia muito grande, né? Até mesmo com a venda dos produtos pet, com a medicina mesmo, veterinária cresceu demais. Então é um mercado que fomenta muito hoje a nossa economia. E a gente sabe que as pessoas começam a tomar alguns rumos, né? Algumas pessoas começam a fazer grandes investimentos em tecnologias, assim como você fez no seu laboratório, e também outras tendências, como o caso da personalização do atendimento que você vem fazendo. É exatamente isso, né? O que acontece é o seguinte: de uns anos para cá, os pets passaram a ser integrantes da família e não mais um cachorrinho que ficava no quintal, né? Então, o cuidado mudou, o amor mudou e outra, a gente passou a entender que eles são seres vivos, assim como nós. Então, que eles sentem medo, frio, fome, que eles sentem amor, né? Que eles são inteligentes, que eles têm toda uma parte psicológica muito, 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 muito importante. Por conta disso, a gente desenvolveu um tipo de atendimento personalizado. E eu acho isso de extrema importância. Por quê? Curar a doença, claro, exige a dedicação do médico, o estudo, anos de estudos.
mas não é difícil. Agora, tratar o paciente, aí sim é outra história. Por que a gente fala que hoje em dia, a medicina, com a evolução da medicina, a gente tem que tratar o paciente? Porque não é só você ir lá diagnosticar uma doença, você tem que avaliar toda a parte psicológica do paciente. Sim. Como assim, né? As pessoas falam para mim, mas como assim, Vanessa, esse atendimento personalizado, como é isso? Primeira coisa que a gente acaba fazendo. A gente precisa primeiro fazer uma leitura de como esse paciente chega até nós, né? Muitas vezes ele está muito doente, ou se ele veio para o check-up, muitas vezes ele está extremamente assustado. Estressado, com dor, depende do que aconteceu, né? Exatamente, principalmente o paciente que sofreu um trauma, um atropelamento, chega muito debilitado, muito assustado. Então, a gente está preparado para fazer essa primeira leitura do paciente e acolher da forma necessária. Se o paciente está agressivo, eu preciso acalmá-lo. Se o paciente está com dor, eu preciso dar uma terapia, um suporte para que ele se sinta melhor, sinta protegido, para que a gente consiga fazer o exame. Certo. Agora sim, além desse entendimento, que vocês tentam entender o que o animal está sentindo primeiro. Aí vocês vão para o segundo passo. Isso. Não é mesmo? Vocês usam algum tipo de procedimento? Como que é? Sim. A gente instituiu a aromoterapia e a cromoterapia no laboratório. Olha que legal. É muito importante. E assim, a gente fala assim, mas será que isso faz efeito mesmo ou não? Os animais não sabem, né? Então a gente pode às vezes se enganar um pouquinho porque a gente sabe o tratamento. Os animais não. E a gente tem uma resposta fantástica. A cromoterapia acalma. Os animais enxergam colorido, mas não tanta quantidade de cores como a gente. Nós. Exatamente, entendeu? É um pouquinho mais limitado. E o azul acalma muito, então isso é muito importante pra gente. A sala tá escura, com a luz azul indireta, isso já vai acalmando o paciente. A aromaterapia, ela é um óleo essencial que é um neurotranquilizante. Então, conforme o paciente chega no laboratório e vai sentindo o efeito desse óleo, ele vai acalmando. Acalmando também. Isso. E aí, por exemplo, no exame de ultrassom, o que a gente faz? É uma coisa tão simples, mas que faz uma diferença tão grande. A gente aquece o gel. Então, o gel é quentinho. Sim. Né? A gente coloca o animal deitado numa calha de espuma confortável. Né? O tutor está junto com ele, bem próximo do paciente. Isso passa segurança, confiança. Então, muitos pacientes que chegam lá com medo, estressados, eles saem no final do exame, eles estão dormindo. Estão dormindo. E é ficaram incrível. Calminhos, né? Exatamente. Sim. E funciona mesmo, né, doutora? Porque você imagina, você, né, a gente. Se você coloca um gel gelado na sua barriga para poder fazer o exame, na hora que você tem o contato com o gel, você já assusta. Né, é gelado. Agora, se ele vem na temperatura que está o seu corpo, é completamente diferente. Exatamente, né? Sabe? E também a conduta de cão e gato é completamente diferente. É muito diferente? É muito diferente, é muito diferente. O cão, você sabe que você pode fazer um pouco mais de festa, ele quer brincadeira, muitas vezes, claro, a gente tem que respeitar a individualidade de cada paciente, mas a gente aborda de uma outra forma, sabe? Eu posso pegar o cão no colo, eu posso acalmar, eu brinco com o paciente que já chega feliz, isso a gente pode fazer, isso dá confiança. O gato é diferente. O gato eu preciso deixar o tempo dele, né? Então, ele precisa primeiro reconhecer o ambiente. Então, até o tom de voz da gente muda no atendimento. A gente fala baixo, sabe? A gente deixa o paciente solto na sala para que ele faça o reconhecimento, para ele consiga ter segurança. Muitas vezes eu pego o paciente e eu coloco dentro do jaleco. Dentro do jaleco? Dentro do jaleco. Sabe? Às vezes o paciente chega, tá estressado, tá com medo, falou, não, só um minutinho. Eu pego, abro, coloco, deixo ele quietinho embaixo do meu braço por um período, até ele se acostumar com o ambiente, com o cheiro do local, sentir segurança, para que depois a gente faça o exame no paciente, né? Qual que é o problema? O problema é o seguinte, existem técnicas de contenção, isso a gente aprende na faculdade lá atrás, tá? Essas técnicas de contenção, elas podem gerar traumas para o resto da vida do paciente. E se o paciente vem para você para fazer o exame e você gera um trauma nele, esquece. Aí é para sempre. Aí é para sempre, entendeu? Então o fato da gente fazer esse atendimento personalizado também é para isso. Não é só para que a gente consiga acalmar o paciente e fazer um exame de qualidade. E a gente fala também, né? Não é só o ultrassom, o exame cardiológico, mas sim uma simples coleta de sangue, não é mesmo? Já pode causar um trauma no animal, dependendo como for feito, né, Sim, doutora? E outra coisa também, o estresse do paciente altera o resultado do exame de sangue.
Consegue alterar, então, o Sim, resultado do com exame? certeza. Olha só que interessante. Então, por exemplo, se o paciente chega até nós extremamente estressado, a gente não faz o exame. Tem que esperar ele acalmar, dar um Exatamente, tempo. a gente espera acalmar. Por exemplo, tem paciente que já chega com trauma, né? Sim. Por outras ocasiões. Eu mesmo tenho um gatinho que é adotado que ele tem um trauma enorme, porque ele deve ter sofrido alguma coisa antes de chegar Sim. até mim, entendeu? Uhum. E aí o que acontece? A gente não pode fazer uma grande quantidade de exames naquele paciente naquele dia. É um por vez. Sabe? Então, às vezes acontece de chegar um paciente que tem vários exames marcados, a gente faz e fala, olha, agora deu. Ai, doutora, por quê? Chegou no nível de estresse que a gente podia tolerar. Você vai pra casa, ele vai descansar, amanhã você volta e a gente Volta de continua novo e continua. É, exatamente, porque principalmente os exames de sangue alteram demais os parâmetros do estresse, a pressão, a aferição da pressão arterial. Sabe? Para você ter uma ideia, em casa nós temos alguns animaizinhos, em casa os nossos da família é de todo mundo, né? Sim. Então a gente tem uma das cachorrinhas, que é da minha irmã e que é muito apegada a mim. E ela vai periodicamente fazer exames de check-up, ela tem uma alteraçãozinha nos rins, que é muito comum no Shih Tzu, ela é Sim. Shih Tzu e infelizmente eles podem nascer com uma malformaçãozinha nos rins, né? Então ela tá sempre fazendo check-up. Ela chega na sala da cardiologista para aferir a pressão tá super alta. Aí Já chega nervosa. Chega nervosa. A gente espera um pouquinho, fazer o efeito da aromaterapia, da cromoterapia e eu vou até ela. Aí A hora muda que eu completamente. chego, completamente. Por isso que eu falo que assim, é muito importante ter esse contato do tutor com o animal no exame. Traz segurança, sabe? Então imagina só, o simples fato de eu estar ali com ela, do lado dela, eu passei amor, carinho, ela acalmou e a pressão baixa. Toda vez é assim. Então a gente já sabe, vai aferir a pressão da DM, eu tenho que estar junto, né? Tá certo. Agora, doutora, não é muito diferente também quando a gente faz algum resgate. Você sabe, a gente já se conhece há um bom tempo, né? E sempre que tem algum animal que acaba sendo resgatado ou de maus tratos que acaba acontecendo, ele sempre chega de uma forma muito assustado, né? Muito nervoso, muito apavorado. Então a gente tenta antes acalmar, a não ser aqueles casos que tem que ser emergencial mesmo, tem que correr de emergência para o laboratório para fazer o exame para a gente tentar salvar a vida dele, senão não tem como, né? Mas esses casos acabam sendo um pouco mais complicado, né? Eu me recordo até no passado, não tão distante, de um cão de porte grande que a gente acabou fazendo o resgate desse animal. Ele estava muito magro, eu não me recordo o caso dele certo, mas se eu não me engano ele tinha um tumor. E a gente achou que conseguiria salvar, tentamos levar o mais rápido possível, se eu não me engano, até foi você que fez o exame, mas infelizmente, assim, ele perdurou um tempo mais, né? Mas infelizmente ele acabou não sobrevivendo. Mas eu lembro do estresse todo, né? Que foi para poder tirar aquele animal e até chegar para poder fazer o exame. Foi muito, muito traumático, não só para o animal, mas para as pessoas que estavam junto comigo também tentando fazer o resgate dele. Era um animal muito grande, né? Um cachorro de porte grande, gigante, na verdade. Então, assim, foi bem traumático. Então, esse trauma não é só para quem faz o resgate, mas também para quem está fazendo o atendimento e para o animal, né, doutora? Exatamente, sabe? É por isso que eu falo. Hoje, com a evolução da medicina, a gente também tem coaching veterinário. Não sei se vocês sabiam, né? Não, bem é novidade. É novidade. É novidade. A gente também tem, sabe? Nossa equipe toda faz, né? Todo ano a gente faz, pelo menos aí 2 vezes por ano a gente faz. Por quê? Porque é a leitura do paciente, né? Então é toda a parte psicológica do paciente, do médico e das pessoas que também trabalham com medicina. Quando você vai fazer um resgate, você tem que estar preparado para tudo. Para tudo, sim. Porque esse paciente pode ser extremamente agressivo por ter sido muito maltratado a vida toda, ou o contrário, extremamente acuado, com muito medo, né? Que você às vezes só de chegar perto ele já grita, né? Porque ele acha que vai apanhar ou vai sofrer algum tipo de maltrato. Então, a gente precisa ter essa parte do atendimento personalizado também nessa hora. Mas, como esses pacientes já vêm com trauma, o trabalho deles é um pouquinho mais difícil. É um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil. A gente vai ter que fazer um trabalho dia a dia de amor, carinho, respeito,
para que ele entenda que nós não faremos mal nenhum a ele. E que a partir daquele momento ele não vai mais sofrer. Exatamente. Então, assim, é um trabalho de paciência mesmo, é um trabalho a longo prazo que a gente fala, para que a gente consiga minimizar esses efeitos tão maléficos que esses traumas fizeram na vidinha de cada um deles, né? Tá certo. Agora, doutora Vanessa, a gente está falando sobre animais resgatados, a gente está falando sobre alguns casos, até citamos aqui, mas eu acho que agora chega o momento da gente contar um pouquinho de uma história, né? E quem sabe trazer essa informação e levar para você que está assistindo o nosso programa a importância de você adotar um animal. É isso mesmo, Tiosso. Agora a gente vai falar sobre um caso de adoção com um final muito feliz. Muito né? feliz. Muito feliz. Que foi, na verdade, com a Nina e com o Thor, né? Exatamente. Né? A Nina e o Thor, eles são partes da nossa família, né? Eles são nossos. E eles foram resgatados, nós fomos até uma cidade que fica a mais de 200 quilômetros daqui para buscá-los. Eles têm uma história muito triste. Você quer que o tio venha? Essa daqui é a Nina? E essa é a Nina. É a Nina, olha só que coisa mais linda. Vamos contar um pouquinho da história da Nina e do Thor para quem está assistindo. Vamos sim. A Nina e o Thor, mãe e filho, tá? Então por isso até que os dois foram adotados juntos para que a gente não separasse. Infelizmente ela foi muito explorada, né? Um cio atrás do outro, com gestações. Não era de um canil, mas era de uma pessoa que criava literalmente no fundo da casa dela. Vamos dizer o criador de fundo de quintal. Exatamente, o criador de fundo de quintal, que explora e que não cuida. Então, agora ela está muito bem, graças a Deus. Mas ela mesma veio com um probleminha crônico nos olhos, ela não enxerga totalmente de um dos olhinhos. Do olhinho esquerdo, né? Sim, ela já passou por um oftalmologista, está sendo tratada, graças a Deus está bem, né, de saúde agora, mas ela veio com algumas alteraçõezinhas. Ele é mais saudável, né? Mas eles eram bem maltratados. Então, assim, eles apanhavam bastante, né? Eles não tiveram uma vida muito fácil, não. Não tiveram? Não tiveram. E eles foram resgatados por uma médica veterinária, né? Dessa cidade, muito competente, que tem um coração enorme, que ajuda muito, né? Ela sempre resgata animais. Eu fiquei sabendo da história, né? A minha irmã queria muito adotar. E aí, só que ela queria adotar um. Aí eu falei pra ela, olha, é um caso dois. especial. Isso. Precisamos de mãe e filho juntos. Ela, não, então vamos. E aí nós fomos buscá-los, Quantos anos a Nina já tem? A Nina tem 8 anos. 8 aninhos. E o Thor tem 3 anos. Sim. Né? E esse trauma todo que eles passaram, né? Como é que foi esse primeiro contato com vocês depois? Porque eles apanhavam muito, né? Isso acontece. Graças a Deus, eles ficaram um tempinho os dois com a médica veterinária. Então, ela já conseguiu tirar um pouquinho desse trauma, né? Só que, por exemplo, ele é muito carente. Muito carente. Se você ficar com ele o dia inteiro no colo, ele vai ficar o dia inteirinho no seu colo. Vai. Ele pede carinho. Ela já é mais assustada. Ela já não gosta tanto de colo quanto ele, entendeu? Ela fica próxima a gente, mas ela chega uma horinha que ela... Então, assim, a gente tá com bastante amor e carinho, com bastante paciência, mas eles tiveram uma adaptação muito fácil. Sim. Não foi difícil. Apesar deles terem os traumas, assim, eles se adaptaram muito bem ao novo lar, sabe? Acho que já foi amor instantâneo, né? Sim. Então, eles estão bem. A comida foi um pouco difícil no começo, né? Porque eles comiam, sabe-se lá o quê, né? Então, no começo foi um pouco complicado para eles fazerem a adaptação da alimentação. Agora eles já estão comendo super bem, tanto que já estão até gordinhos já. Certo. E olha só, doutora, você recomenda, né, para as pessoas adotarem os animais? Sim, gente. Vocês não têm ideia da importância da adoção, da importância de ter um animal na sua casa. É comprovado cientificamente de que o animal ajuda muito no tratamento da depressão. Sabe? E quando você sabe que você pegou um serzinho desse, indefeso, né? Eu brinco que eu falo que animal é pedacinho peludo de amor que Deus manda pra nós, né? E quando você sabe que eles tiveram uma história triste e que você pode proporcionar pra eles uma coisa que eles nunca tiveram, que é amor, carinho, um lar, sabe? Isso eu falo que faz muito mais sentido para nós do que para eles, até porque isso enche tanto o nosso coração de amor e gratidão, sabe? Que eu falo que a gente precisa. Eu tenho um gatinho também, ele não veio hoje porque ele ia ficar com medo. Ia ficar com medo, o gato é um pouco mais difícil. Ele é mais difícil, eles são mais sociáveis, né, os cachorrinhos. E ele também é uma história de amor nossa, sabe? Assim, eu e meu marido somos enlouquecidos de amor por ele e ele foi achado no meio do mato, sabe? Assim, doente. E a gente pegou com o intuito de cuidar e doar, mas não dá. Entrou na nossa casa, entrou no nosso coração, sabe? Então eu falo que abram o coração de vocês para o amor,
sabe? O bem que eles fazem a nós, assim, é uma coisa imensurável. É um amor puro, igual de criança. Então, abra o coração de vocês, adote. Tem muito animal que precisa de um lar. Adote. Faz um bem danado pra gente. Com certeza, é uma mensagem muito bacana, né? Eu acredito que todo mundo que está assistindo, que gosta dos animaizinhos, já consegue entender. Muita gente hoje em dia, né, doutora, tá optando às vezes por não ter filho mesmo, né? Às vezes mora sozinho, um casal, e acaba tendo um animalzinho como companhia. E os idosos também hoje em dia tá tendo muito animal para ficar como companhia, né? Principalmente gatinho, cachorro. Exatamente. Idoso é mais importante ainda, sabe por quê? Com esse contato que a gente tem no laboratório, né, de atender os pacientes e atender os tutores, o que a gente percebe? Eles já estão mais pro finalzinho da vida deles. Sim. Então, os filhos, se houverem filhos, já são adultos, já não estão mais em casa, né? Já moram fora, acabam já são ficando casados. sozinhos. Exatamente. O animal vem para dar um novo sentido à vida deles. Porque é o serzinho que depende 100% dele. É como se eles tivessem de novo um filho, né? Pequenininho que precisa de toda a atenção. Então é muito importante. Inclusive o trabalho dos animais em hospitais, sabe? Em centro de idosos. Toda vez que um animal vai até lá, o dia deles é maravilhoso, sabe? Então eu falo que... É uma terapia, né? Acaba sendo uma terapia. É uma terapia, é muito importante, sabe? Eu falo que dá um sentido novo para a vida. Tá certo. Essa, gente, é a doutora Vanessa Páfaro. Ela é responsável pelo laboratório Páfaro aqui da cidade de Americana, que vem desenvolvendo um trabalho muito legal, trazendo tecnologia, inovação, né? E tudo que tem de melhor na medicina veterinária para poder atender, né, aí os nossos anjinhos de 4 patas, vamos dizer assim, né, Vanessa? Exatamente, sabe? Eu falo que, claro que é muito importante a gente estudar bastante, ser competente, ter alta tecnologia, porque isso dá pra gente um diagnóstico correto para que o médico possa tratar da melhor maneira. Mas o amor é fundamental. É fundamental. É fundamental. Quando você transfere esse amor para eles, sabe? E um gesto muito simples, por exemplo, no final dos exames a gente vai e oferece um biscoitinho para o de jejum. Isso cria um elo de amor e confiança muito grande, né? Então tem paciente que chega lá, antes de fazer o exame tem que falar oi para todo mundo. Tem que falar oi para todo mundo. Tem sim, tem que falar oi para todo mundo, porque ele quer, né, sentir esse amor, esse carinho. Então é o que eu falo, a gente precisa passar esse amor e carinho a todos eles. Eles merecem. Tá certo, gente. Essa é a doutora Vanessa Páfaro. Doutora, um prazer receber você aqui hoje no nosso programa, trazendo um pouquinho desse universo que para muita gente às vezes é desconhecido, muita gente não conhece, não tem noção mesmo que existe, né? Hoje em dia, laboratórios especializados para poder cuidar dos animais e trazer assim uma tecnologia mais de ponta, mais precisa, para a gente poder ter um diagnóstico mais correto, né? Então foi um prazer hoje falar com você, muito obrigado pela sua participação. Imagina, o prazer foi meu, eu agradeço, sabe, por a gente também ter essa oportunidade de passar para vocês um outro lado que vocês não conheciam, né? E principalmente de mostrar para vocês que eles são renovadores, transformadores de vidas, né? Os animais, eles fazem com que a gente seja muito mais feliz. Tá certo. Obrigada. Obrigado você, viu? Bom, gente, o nosso programa vai ficando por aqui. Olha só, vou finalizar com essa coisa linda aqui, ó, que é a Nina no programa do Tiosso, não é mesmo, Nina? Vamos dar tchau? Vamos dar tchau? Tchau, gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Oferecimento Agropet Mineiro. Tudo o que o seu pet precisa. E Mobiluxmóveis.com. Preço de atacado com venda no varejo.